Olá a todos, I'm Farland Nightmares e hoje vamos falar tudo o que precisam de saber sobre a RAID. Sim, aquele nome pomposo que vocês veem muito provavelmente quando estão a montar um computador ou a fazer upgrades e vão à BIOS e está lá escrito Gestão de Discos, RAID. O vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira a de hoje, sobre o RAID 0, 1 e 10 e a segunda parte sobre o RAID 5 e 6. Vai ser dividido em duas partes porque o RAID 5 e 6 é mais utilizado a nível profissional, portanto não é tão comum para os utilizadores. Ok, então voltamos ao vídeo depois da vinheta. Ok, provavelmente já ouviram falar sobre RAID, mas o que é que isso significa? Bom, RAID significa Redundant Array of Inexpensive Disks. E basicamente significa que vamos utilizar diversos drives ou discos para atingir uma melhor performance e ou segurança de dados. Porém, nada do que eu vou falar hoje significa que é um backup. É apenas uma maneira de tornar mais seguro a utilização dos discos. Pode ser na mesma hackeado ou corrompido por um vírus, portanto não contem nisto como um backup. Começando pelo RAID 0. O RAID 0 é basicamente uma maneira de um computador com duas drives poder utilizar o máximo partido de performance possível do computador. Não contribui nadinha para a prevenção de dados, de perda de dados, mas contribui sim para a velocidade. Aliás, porque a velocidade do computador passa a ser não só de uma drive, mas sim de duas drives seguidas. Neste tipo de configuração, os dados não são duplicados, mas sim escritos e divididos entre cada disco. Isto significa que temos toda a capacidade prometida, ou seja, por exemplo, eu aqui tenho dois discos de 256 GB, teria neste caso 500 GB, e que em teoria teríamos o dobro da performance, o dobro da velocidade de cada disco. Cada disco, estes discos têm 3 GB, neste caso teríamos 6 GB de transferência de dados. Infelizmente, caso um dos discos falhasse, toda a informação seria perdida, porque partes de informações estariam entre os dois discos. Portanto, caso uma falhasse, não teríamos informação nenhuma. Esta configuração é apenas aconselhada em utilizadores que façam backups muito regulares. Por exemplo, numa NAS que esteja ligada, num computador que esteja ligado a uma NAS, a NAS faz backups, o computador pode estar em RAID 0 à vontade. Ou, por exemplo, em sistemas de jogos que basicamente nós queremos tirar a melhor performance possível e tendo o maior espaço possível, por exemplo, uma grande biblioteca de Steam, com RAID 0 teríamos uma boa velocidade. Como nestes casos nós não teríamos grande problema em perder dados, porque em sistemas de jogos não temos informações muito importantes e como a NAS teríamos sempre backups, bom, no hard feelings. Em RAID 1 é completamente ao contrário. Este é dedicado só para a prevenção de perda de dados. Com esta configuração temos apenas a capacidade de um disco, a velocidade de um disco, porém a vida útil de 2 discos. O que implica muito maior segurança. Neste tipo de configuração, os nossos dados são duplicados, ou seja, a informação que está neste disco será a mesma informação que está neste disco. E por isso, numa eventual perda de disco, uma falha de disco, teríamos toda a informação guardada e ainda útil num só disco. Portanto, como eu já tinha dito, temos a capacidade de um disco, a performance de um disco, mas a vida útil de 2 discos. Assim, RAID 1 é aconselhado para basicamente toda a gente. Toda a gente devia ter um sistema de RAID 1 porque temos sempre uma cópia exata de tudo. Infelizmente não temos a capacidade de 2 discos, só temos a capacidade de um disco, neste caso só teríamos capacidade de 256 GB, mas é a vida. Por último, o RAID 10 é basicamente a junção do melhor dos dois mundos, ou seja, temos o RAID 1 mais o RAID 0. Neste caso nós temos 4 drives, mas apenas 2 ligados a 2, ou seja, teríamos RAID 0, estes 2 ligados, temos o dobro da capacidade e temos uma cópia exata do que está aqui nestes 2 discos. E isto basicamente significa que temos o dobro da performance de um disco só, o dobro da capacidade de um disco só, mas o quádruplo da vida útil de um disco. Ou seja, basicamente nós podíamos perder até 2 discos que toda a nossa informação continuava intacta. E isto é basicamente aconselhado a toda a gente, se fosse
se toda a gente tivesse computador capaz de fazer isto e muitos discos. Porém, é mais aconselhado também em NASes, sistemas de armazenamento em casa, ou pessoas que tenham informações bastante importantes, ou, por exemplo, vídeos. Já que temos melhor performance, maior capacidade e também maior vida útil do disco, porque podíamos falhar até 2 discos. Bem, este foi basicamente o primeiro episódio sobre o RAID, o sistema RAID. Existem ainda 2 tipos de RAID que não falámos, o RAID 5 e 6. Caso queiram ver esse vídeo, vai ser lançado na próxima semana, portanto basta estarem atentos. Porém, estes 2 tipos de RAID são mais usados a nível profissional, portanto, a menos que tenham curiosidade ou que queiram construir uma NAS com RAID 5 e 6, que também é uma opção muito interessante, não aconselhamos utilizarem RAID 5 e 6 em computadores normais, em NAS sim. Portanto, se gostaram do vídeo já sabem o que é que têm que fazer, se não gostaram do vídeo também já sabem o que é que têm que fazer. Subscrevam-se e ativem o sininho que é para não perder o próximo vídeo e todos os vídeos, já que o YouTube não costuma mandar notificações só com a subscrição e só com o sininho também não dá. Daqui foi Farlight Nightmares e fui!